Pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da Logicast. Logcast, a logística sem frescura. E hoje, um pouco diferente do primeiro episódio, a gente tem um convidado super especial, que a gente vai falar um pouco com ele aqui, vocês vão aprender uma logística bem diferente. Mas antes eu queria dar boa noite ao meu parceiro aí, o meu querido amigo Diego. Boa noite, Rafael. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio e a todos que estão aqui nos acompanhando, assistindo esse podcast. Olha, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender com o conteúdo que nós vamos apresentar aqui hoje. É isso aí. E para começar, deixa eu me apresentar também, que eu falei o nome do Diego e não me apresento. É o primeiro apresentador que não se apresenta. Meu nome é Rafael, para quem não conhece aí, tô no mundo da logística lá há um tempo, sou parceiro do Diego de live aí, a gente está um tempo aí. E assim, tá tão em casa que eu acabo me esquecendo de apresentar. Mas tá valendo, tamo junto aí. Tá? Então, para dar as boas-vindas para o nosso amigo e o nosso convidado, eu vou dar uma introdução básica do que esse cara já fez, mas depois ele vai falar um pouco, porque se eu ficasse falando aqui, o podcast ia ser só de currículo dele aí, né? Ia ter umas 2 horas de podcast, tá? Então, para iniciar, o cara tem 13 anos de logística e ele já rodou mais de 10 países trabalhando em offshore, tá? Então, a gente vai falar com o nosso querido amigo Marcelo Portela. Marcelo, cara, antes de tudo, obrigado de aceitar o convite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Diego. Primeiramente, gostaria de agradecer por esse convite. É um prazer enorme estar participando de um evento de vocês. Vocês sabem a admiração que eu tenho pelos dois. Eu conheci os dois através da rede, numa das lives que vocês fizeram, e ali foi uma aceitação mútua. A gente conversou ali nos bastidores e, para mim, hoje estar participando de um evento de vocês é muito gratificante. Pô, legal. Quem tem o prazer de ter você aqui somos nós, né, Diego? Verdade. Desde o primeiro dia que ele entrou lá nos comentários, deixando todo o conteúdo, todo o conhecimento, falei, rapaz, tá na hora de trazer Marcelo. Marcelão Portela vai chegar aqui com a gente hoje, vai trazer todo o conteúdo. E olha, vai trazer também os bastidores, hein? Os bastidores que quase ninguém conhece, hoje é por conta do Marcelo. Não é não, Marcelo? Com certeza, vamos falar de tudo. A logística que ninguém sabe, a logística offshore que todo mundo é apaixonado, todo mundo que quer saber que logística é essa. Vamos falar de tudo. Vamos falar de algumas coisas boas e de alguns perrengues também, porque logística é isso. É perrengue todo dia. O pessoal acha que é só glamour, né? Pega o caminhãozinho, entrega aqui, entrega ali. Agora nós vamos falar um pouquinho do que é de verdade. E, ô Marcelo, para a gente começar, cara, já queria saber, fala para nós aí que, não só eu, como muita gente que está ouvindo, o que é offshore? Porque vamos trazer um cara do offshore, mas muita gente nem sabe o que é offshore. Então, o offshore, se a gente parar para pensar, até o próprio convidado não sabe explicar ele completamente. Por quê? Porque se a gente escuta muito, assim, falando de termos, vocês estão rindo, é verdade. A gente falar nos termos técnicos, você tem a parte do offshore que a gente vê muito na mídia aí, essas empresas offshore de paraísos fiscais. Isso não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje aqui da questão da logística offshore. Vamos deixar esse negócio de paraíso fiscal lá para os políticos resolverem, PF resolver. Isso aqui, vamos voltar para a nossa realidade. Então, o offshore, basicamente, são operações que elas são feitas em plataformas, em embarcações, que elas são feitas ao longo da costa. Ou seja, ela não é uma atividade que é feita em terra firme. Você está sempre a bordo de alguma unidade marítima. Dando um breve resumo, um breve briefing do que é o offshore, basicamente é isso.
Ah, então foi até bom você explicar, porque é igual quando a gente trabalha em estoque, você pega aquele cara que entrou, que é o novato, você fala para ele, já fez inventário? Aí o cara fala, já, quando meu pai morreu, não, amigão, não é esse inventário aí, não. Esse também, esse não é bom de fazer, não. Nenhum é bom de fazer. Mas não é isso, não. Ainda bem que você explicou, cara. E, ô Marcelo, cara, pelo que você falou aí, deve ser uma atividade bem complexa, hein, cara? Porque, vou dar um exemplo, a gente que trabalha com logística, você está trabalhando aqui na cidade, em terra aqui, por exemplo, faltou alguma coisa, você dá um pulinho ali e você busca alguma coisa, né, cara? Você vai ali, você tem sempre o tiozinho da barraquinha que ajuda você a hora que você precisa, né, Diego? Aquele tiozinho que é sempre o plano B, que na verdade é o plano A mais, né? Porque não é B, não, porque ele tá sempre usando, cara, ele é o A mais. E quando a gente trabalha assim, nessa operação, é complicado, hein? Sim, sim, Rafael. Eu vou só dizer o que é a logística offshore, tá? Para o pessoal entender como que ela é dividida. Para mim, no caso, Marcelo Portela, minha opinião, a logística offshore é uma das logísticas mais completas que a gente tem no mercado. Por quê? Porque, basicamente, a logística offshore, a gente divide ela em três, que é a logística de pessoal, que é toda aquela logística que você tira o profissional de dentro da sua casa para colocar ele dentro da unidade marítima. Então, isso a gente chama de logística de pessoal, que não é só cuidar das pessoas. Ali você vai fazer o arranjo, se precisa de voo, se precisa de passagem de ônibus, se precisa de motorista. No caso do transporte terrestre, você vai fazer toda a parte como se diz, toda a parte de planejamento para colocar ele a bordo, fazer toda a programação de voo, para ver se a unidade também tem disponibilidade para receber esse profissional, porque, como vocês sabem, tudo é muito limitado. Então, isso é a logística de pessoal. Aí nós vamos para a logística que todo mundo está acostumado a ouvir no dia a dia, que é o quê? A logística de carga e descarga. É o que a gente mais se vê no LinkedIn, que a gente mais se vê em artigos profissionais, que é a logística de carga e descarga, que é basicamente as atividades primárias e secundárias da logística. Por isso que eu chamo a logística offshore como uma mais completa. Por quê? Você vai ter transporte, você vai ter Comex, você vai ter programação, você vai ter recebimento, você vai ter processamento de pedido, ou seja, você vai ter todos os fluxos logísticos que compõem a nossa querida logística. E para completar, só isso é só para o pessoal entender o que é logística offshore. Para fechar, a gente tem a logística que a gente chama de logística de serviços. O que é isso? A logística de serviços são todas aquelas embarcações que elas suportam a operação. Todas essas embarcações, elas demandam de uma logística. Você tem um trabalho para fazer. Por exemplo, quem vai fazer a manutenção do poço? É uma unidade específica para fazer esse controle, chamada de, posso estar equivocado, WSV, que é Well Servicing, Well Testing Service. Então, são todos siglas em inglês, tá? Se a gente for falar só dessa logística, eu acho que a gente vai ter um logcast somente para isso. Então, primeiramente, eu acho que deu para dar um briefing inicial do que é essa logística. Pessoal que não entendia agora, e por isso que a gente falou que é uma operação bem complexa, né? Ó, você citou um ponto aí que a gente sempre fala, que principalmente a logística de pessoal, principalmente nessa operação, né, cara? Porque imagina você vai falar um pouco mais depois, mas quanto tempo que uma pessoa fica fora de casa, fica em alto mar? Você vai fazer uma viagem muito longa. Imagina qual que é a logística. Até uma vez o pessoal falou dos cruzeiros, né? Que assim, é uma atividade muito interessante que às vezes a gente tem
pela carga e descarga, pela logística de carga e descarga, que é mais comum para nós, a gente não tem muita noção do que é esse tipo de logística, esse tipo de operação que você trabalha, né? Por isso essa complexidade aí. Você falou, pega toda a parte da logística aí, né? Sim, ela pega toda a nossa logística tradicional. E só complementando o que você me perguntou no início, na questão de você estar afastado da costa, que não é a mesma coisa de você adquirir um material que, por exemplo, aqui na nossa casa, o chuveiro queimou, você vai ali na esquina e você compra um chuveiro. Lá, se você faltar uma resistência, não é assim. Então, existe todo um planejamento nisso tudo. O planejamento é a palavra de ordem nas operações offshore. Eu vou te falar da minha experiência, né? Como a maioria de vocês sabem, a minha função na plataforma é fazer a gestão de estoque, a gestão de almoxarifado. Eu faço desde o nascimento do almoxarifado até a operação. Eu também opero ele. Então, eu já operei como almoxarife, eu já operei como especialista em logística de materiais. Então, eu peguei todas as fases. Lá na obra, quando a engenharia me pergunta e manda o desenho, olha, dá uma revisada nesse desenho, vê se atende à necessidade, porque nós temos o problema físico nas plataformas. Não é igual você ter aqui em terra, né, em terra firme, que você consegue fazer um armazém da maneira que a sua operação necessita. Lá não é assim. Lá, muitas das vezes, o seu almoxarifado ele vai estar espalhado pelo navio inteiro. Se não for navio, tem unidades que até nas pernas de sustentação da unidade, ali também se faz um almoxarifado. Então, para você ver a complexidade da operação. E como é que vocês operam? E como é que vocês mantêm esse controle? Porque você está dizendo que em cada local ele é espalhado, né? A gestão, é espalhado os materiais. Então, como é que vocês fazem esse controle? Através de algum sistema tecnológico? Como é que vocês fazem isso? Então, é usado o WMS. Todo o fluxo de controle é o mesmo que a gente tem aqui em terra firme, né? Eu vou citar os termos técnicos que a gente usa no offshore, tá? Para a gente trazer a live para a gente trazer o podcast para nossa realidade. Então, quando a gente está a bordo, a gente nunca chama terra firme, a gente sempre fala onshore. Então, para o mundo onshore, aí o que acontece? No mundo onshore, você vai a gente usa aqui o WMS, a gente usa um ERP como SAP, Oracle, EMOS, esses outros todos. A realidade offshore é a mesma coisa. A gente usa os mesmos softwares que se usam para poder fazer o controle e a gestão de estoque. Por quê? Porque todo o pedido se origina da plataforma, mas o recebimento inicial é sempre nas bases de apoio. Então, o sistema precisa falar a mesma língua. Ou seja, eu preciso a bordo saber que o meu pedido já chegou na base, porque se eu tiver uma emergência, eu tenho que solicitar ele para chegar a bordo o mais rápido possível. Eu não posso esperar, muitas das vezes, aquele cluster. Eu acho que vocês já ouviram falar no cluster de programação das embarcações. O que é o cluster? É a janela que a gente tem entre uma embarcação e outra. Ou seja, se hoje eu recebi na terça-feira uma embarcação, o meu cluster pode ser daqui a 5 dias a próxima janela. Então, eu tenho que ter tudo programado para receber, inclusive, as minhas emergências dentro desse cluster. Caso fuja desse padrão, eu vou ter que pedir emergência. Emergência, o custo é caríssimo. Por quê? Nós estamos falando que talvez a gente vai ter que solicitar uma embarcação mais conhecida como Expressinho. Vocês conhecem o BRT do Rio, vocês conhecem os ônibus em São Paulo,
que andam naquela linha que não para nunca. Eles têm a programação destinada. Eu só vou parar daqui a tantos quilômetros em tal estação. O Expressinho também é isso. É uma embarcação dedicada que, quando eu solicitar, se a minha padrão ela faz em 16 horas, ela vai me entregar o material em 8 horas, por exemplo. Eu fico cheio de curiosidade, Marcelo, porque o mundo offshore, ele é um mundo fascinante, né? Quem passa perto do pier, né? Quem passa perto do porto da sua cidade e vê aquelas obras, né? Aquelas plataformas gigantescas, elas ficam tentando imaginar o que acontece lá dentro, né? E aí você dividiu a logística offshore em 3 etapas. E aí a questão da logística de suprimentos, a reposição, o estoque que vocês também fazem onshore, esse tempo que o barco, né, o Expressinho, como você falou, ele leva até a embarcação, em caso falte algum tipo de suprimento, mas aí me vem a pergunta, porque alguns tipos de materiais, alguns tipos de suprimento, você consegue fazer o controle, porque é meio que, como é que eu posso dizer? Já tem um controle certo, né? Agora, para as pessoas, o consumo a bordo, ele não tem um controle. Por exemplo, digamos que hoje você fez um consumo maior, aquela equipe fez um consumo maior. Como é que vocês controlam para não acabar antes do tempo e ter que fazer uma reposição de emergência? Você já passou algum tipo de perrengue desse na embarcação? Então, Diegão, te respondendo essa questão de alimentos, essa questão que você me perguntou de suprimentos para suprir, no caso, a tripulação, essa parte a gente divide, tá? Porque essa questão de alimentação, no caso de alimentos secos, alimentos congelados, hortifruti, isso daí tem uma equipe que ela é especializada nisso, que no caso a gente chama do pessoal de hotelaria, né? Que no caso faz o serviço de hotelaria a bordo. Então, mas eu, Marcelo, como responsável logístico a bordo, o almoxarife a bordo, tudo que se entra na plataforma, tudo que se sai é minha responsabilidade. Então, o primeiro recebimento sou eu que vou dar. A carga vai subir no deck do navio, ela vai ser transferida de um deck, no caso do rebocador, pro deck da plataforma. No caso, eu vou assinar, eu que vou ver a documentação, eu vou ver se os parâmetros de controle que o barco fez na questão dos contêineres reefer, dos contêineres refrigerados, isso aí tudo eu vou ver se está tudo ok. E depois eu transfiro para o pessoal da hotelaria. Então, eles fazem esse controle. Tudo offshore é superdimensionado para uma eventual necessidade em casos extremos. Ou seja, qual é o caso mais extremo que na visão de vocês, possa ter numa operação offshore? Que venha a ter uma operação com uma embarcação de suprimentos, uma embarcação de apoio. O que vem na nossa cabeça? O tempo. O tempo é o nosso relógio. As condições climáticas é nosso problema. As condições de mar é o nosso grande problema e o que quebra todo o planejamento que você faz. Por isso, tudo é muito dimensionado para cima. Então, normalmente, no caso o rancho, né? O rancho ele vai estar provisionado para suportar aí uns 15 dias, uns 20 dias, ou até mais. No caso o rancho seco, até mês. Aí ele vai estar provisionado. O problema vai ser hortifruti. Passou uma semana, você começa a não ter hortifruti. Você não consegue ter mais fruta, mais arroz, feijão, carnes, isso aí não vai faltar, tá? É provisionado para isso. Não pode ter erro. Por quê? Faltou comida. A gente brinca muito na plataforma, né?
quer matar o peão é mexer na barriga e mexer no bolso. Então é isso, meus amigos. Assim, eu já peguei em casos extremos 15 dias sem abastecimento nenhum, chegando a 20 dias sem abastecimento de nada. Tanto de suprimentos gerais quanto de rancho. Então, você imagina, e a plataforma está todo vapor, ela não pode parar. Então, esse planejamento tem que ser muito bem feito. É mandatório ter um nutricionista a bordo, tá? Para suprir, para poder fazer os cardápios, para ele tomar conta desse rancho, juntamente com a área de saúde, um enfermeiro ou um médico. A hora que você começou a falar aqui que vem a cabeça de alto mar, essas coisas, eu lembrei do náufrago, cara. É o que vem na cabeça. É basicamente isso. Você mexer, por exemplo, você pensa, você ficar 15 dias, 20 dias, ficar 20 dias sem ter nenhum suprimento, é você pensar que você virou um náufrago. Já tá falando com bola de vôlei e tudo, tá loucão lá no meio já. E como eu falei para vocês, mexe em tudo. Como eu falei para vocês, mexe em tudo, só não mexe no bolso e nem na barriga do peão, senão o peão não trabalha. Você falou uma outra coisa também, que é meio tabu, cara. Posso só finalizar isso aqui, Diego? Que ele falou um negócio, cara, que assim, é meio tabu hoje em dia, que é planejamento. Lá funciona, cara, porque é difícil o lugar que funciona, cara. Rafael, você tocou num ponto, cara, que vou te falar, é planejado, mas o planejamento fura a todo momento. Por quê? Quando você opera, principalmente em operações de alto grau de risco, com alta complexidade, o planejamento vai furar. Não tem jeito. Por mais que você se planeje, vai ter alguma coisa que vai quebrar as pernas do logístico. Não, é assim, porque eu falei de planejamento, porque quando a gente está onshore, porque agora eu aprendi, né, cara? Agora eu vou gastar, né? Vou falar em terra. Isso. Não, nunca mais. Nunca mais, onshore. Nunca mais a gente vai errar. Não, o que é isso? E deixa os caras, você vai ver a mitidez que eu vou virar agora, só onshore, offshore. Porque quando a gente tá onshore, é muito mais fácil, né, cara? Porque assim, você tá ali e tal, é o que a gente falou lá no começo. Tem sempre um cara do lado que vende, você falou, em casa, queimou o chuveiro. Você vai na esquina, tem um cara que vende uma resistência. Então o cara fica mais tranquilo, né, meu? Então, às vezes ele dá até uma relaxada esse negócio de planejamento, né? O cara planeja tudo, tem uma planilha lá que, nossa, tem 5 abas a planilha do cara, mas não usa nenhuma. E lá não tem jeito, né, meu? Lá ou dá certo ou o bicho pega. Não tem. Isso. Por isso que offshore, voltando para a minha área, né? Por isso que no ambiente offshore, né? Uma coisa bonita para vocês falarem a partir de hoje. No ambiente offshore... vou anotar. Então, no ambiente offshore, ou mundo offshore, uma das coisas mais planejadas é o estoque. Por que eu te digo que é o estoque? Normalmente, nós logísticos que conhecemos um pouco de gestão de estoque, a gente sabe que o estoque hoje é uma das coisas mais sensíveis dentro de uma gestão macro da cadeia de suprimentos. Por quê? Você tem muito dinheiro parado, você tem que tentar não ter ruptura, você tem que controlar todas as curvas de abastecimento, trabalhar com essa sazonalidade. Você tem vários fatores ali para poder fazer a gestão de estoque. Então, no offshore, a gente não tem muito esse tempo, a gente não tem muito esse parâmetro de resposta. Por quê? Porque no offshore você pode ter comprado 20 milhões de dólares de estoque, mas pode ter quebrado uma resistência que não fez parte do seu estoque, que ali você vai perder uma máquina.
você vai ter uma máquina inoperante. Então, o que acontece? Hoje a gente vê muito os grandes gurus, né, logísticos, falam assim, eu não concordo ter muitos estoques, eu não concordo que você administre muitos estoques, você não pode ter um estoque de segurança, você não pode ter um estoque máximo, você não pode ter um estoque mínimo, você não pode ter um estoque sazonal. Cara, vou te falar como profissional da área offshore. Balela, vai lá no dia a dia operar para você vai desconstruir essa ideia. Se você não tiver um estoque de segurança, se você não tiver um controle de um estoque máximo e mínimo, se você também não souber trabalhar o seu estoque obsoleto, aquele estoque nativo, você também vai comprometer a sua capacidade de estocagem. Então, o que basicamente a gente pode dizer? O estoque é a alma da operação. Porque tudo que você for fazer, desde uma manutenção, desde uma parada, desde qualquer intervenção, você vai precisar de um estoque. Até de uma caneta para você escrever, você vai ter que ir no estoque. Então, para mim, eu posso te falar, como profissional da área que estou há 13 anos no óleo e gás, a alma é o estoque. Se você conseguir administrar seu estoque, você tem 80% da sua operação exitosa. Marcelo, aqui pra gente, não conta pra ninguém, tá? É só pra gente aqui que tá gravando com você. Já bateu o desespero? Já teve algum momento que você falou assim, caraca, meu planejamento deu e agora não sei o que eu vou fazer. Já bateu aquele desespero, aquele frio na espinha? Porque a gente tá aqui embaixo de vez em quando, não é possível que lá não tenha acontecido aquilo lá. Várias vezes. Isso, eu acho que quase que diariamente, semanalmente, mensalmente. Eu acho que a cada segundo. Por quê? Vamos ser sinceros. Quando tem qualquer problema, aonde que a corda estoura? Na logística. Sempre. Por quê? Porque nós somos vistos como um custo. Nós não somos vistos como um bem necessário. Nós somos vistos como o quê? Um custo. Aí o que o meu chefe vai falar? Eu investi milhões de dólares no estoque e não tenho a peça e estou com o equipamento quebrado. De quem é a culpa? Marcelo Portela. Várias vezes eu já fui para reunião, vou contar um furo de reportagem para vocês. Uma vez me chamaram na base. Aí eu falei assim, aí eu já saí de casa assim, vixe, já voltei com a lata, lata, hoje é lata. Ninguém chama para agradecer, né, Marcelo? Ninguém chama para dar um obrigado, né? Aí, nada. Aí a primeira coisa que eu pensei, a lata, que a gente fala muito no trecho aí, offshore, tudo no trecho, a gente fala lata é rua, né? É ser mandado embora. Aí eu falei assim, vixe, hoje é lata. Me chamaram para uma reunião na base. Em plena folga, deu ruim. Ninguém vai me dar parabéns. Aí fui, já cheguei lá todo desmotivado. Já entrei, me apresentei, cheguei lá. Aí o meu gerente falou assim, senta aqui, vamos conversar. Aí eu falei assim, sim. Vamos, já meio assim com a garganta seca, os lábios já meio... já pensando assim, desculpa, o que eu errei? Já chegou entregando a carteira de trabalho. Ele foi e falou assim... foi isso mesmo. Aí ele falou assim, não, Marcelo, o negócio é o seguinte, o que eu te chamei aqui é que a gente teve um problema na operação, a gente investigou, vocês trabalharam bem, não foi problema de vocês, eu só quero tranquilizar, porque está tendo um burburinho de que a gente escutou ali por boatos que estão buscando uma cabeça. Mas fiquem tranquilos que não é do almoxarifado, tá? Aí sabe quando você faz assim, ó, ufa, sobrevivi. E é isso, infelizmente, vamos ser sinceros, Rafael e Diego, infelizmente é o que os profissionais de logística vivem e como eles se sentem na maioria das vezes.
porque por mais que você entregue muito bem o trabalho, sempre a corda às vezes estoura na logística. Até eu não consigo entender que em pleno século XXI ainda existe mentalidade de líderes assim. Mas só pela atitude que seu gerente teve, cara, já é bem diferente do que a gente vê, viu, Marcelo? Porque, tem uns aí que se tá procurando cabeça, o cara, a primeira coisa que ele ia fazer, assim, não sendo a minha, meu amigão, eu não tô nem aí, entendeu? Vamos ser bem sinceros, sim. Tem muitos desse aí. E foi uma atitude, assim, bem legal, cara, bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Não, mas de fato houve uma cabeça, tá? O meu chefe direto, o chefe de toda a equipe de manutenção, ele cortaram a cabeça dele. Por quê? Só resumindo rápido. A unidade parou 10 dias. Quando uma unidade offshore, ela dá um day off, é 0 de receita. Você não ganha. Então, você imagina, você tem 10 dias de falta de produção. 10 dias com a receita 0. Negativa, porque você está gastando. Tem os custos. Você tem os custos fixos, né, diários. Então, de fato, alguém foi. Mas, como você falou, como não fui eu, tá bom. ainda fui convidado para ir para a China, fiquei feliz. Marcelo. Oi. Ainda foi para a China ainda? Fui, cara. Ainda fui parar na China. Depois disso tudo? Então vou te cumprimentar em chinês. Ni hao ma. Responde aí, Diego. Meu Deus do céu. Ni hao na China é a mesma... Ni hao é a mesma coisa que olá. No ni hao é a mesma coisa que olá. Aí, ó. Aqui, Logicast é cultura. Olá. Não, e agora tá entrando aqui na parte. Marcelo, você falou uma palavra agora aqui em chinês muito importante que me deixou preocupado. Como que vocês faziam a comunicação lá? Né? Porque você disse no início ali que não sabia muito, não teve, né? Os estudos assim, formalmente, dentro da escola, o inglês, o outro idioma, e de uma hora para outra você é convidado a ir para um outro país. E como é que você fez para se virar lá, meu amigo? Em chinês. Comunicando em português já dá errado, imagina em chinês, cara. Então, eu posso te devolver a pergunta? O que é comunicação? Então, não existe. Vou ser muito sincero para vocês. Na China, precisamos nos reinventar na questão de comunicação. Por quê? Vou te falar brevemente. Eu mal sei falar inglês. O cara que aprendeu aquele inglês que eu brinco com todo mundo, que é o inglês de índio, fui para a China, aí cheguei lá na China, vou te contar os perrengues da logística, até chegar na China, lembrei, muito bom. Saí do Brasil, peguei o voo 3 horas da manhã, 14 horas de voo Rio-Dubai, Dubai faz a conexão, mais 7 horas, 8 horas de voo até Pequim. Em Pequim tenho mais uma outra conexão, que eu chegava em Pequim às 2 horas da tarde, local de lá. Chegou em Pequim, houve um problema logístico, que a aeronave que eu estava, eu tive o prazer, né? Posso falar aqui, posso fazer um marketing, né? Eu tive o prazer de viajar a única vez na maior aeronave do mundo, a A380. Eu todo metido, eu todo metido, cheguei no aeroporto de Pequim, teria que desembarcar às 2 horas da tarde.
O chinês me erra a logística, não tem parqueamento para comportar 380. Ou seja, ficamos 2 horas trancados dentro da aeronave sem ninguém poder sair. Isso foi o primeiro perrengue. Desembarcando feliz da vida, estou em território chinês. Quando pego o celular, não tem WhatsApp, não tem Google, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada. Tudo que vem da Google é bloqueado. Tudo que vem do Facebook é bloqueado. A China bloqueia tudo. Eu falei, e agora? Será que minha família sabe que sobrevivi? Aí fui pro último check-in, para a última perna. Todos os voos cancelados. E aí eu te pergunto, Caraca! como que você troca o voo, você pede hotel, se você não sabe falar nem olá? Já te respondi. Fiquei, meu amigo Diegão, de 2 da tarde até 3 horas da manhã, da hora local de Pequim, igual uma barata tonta no aeroporto. Aonde o povo corria para um voo e aí eu atrás para ver o que estava acontecendo. Ai, meu Deus do céu. E como é que você conseguiu sair lá? Cara, infelizmente nós brasileiros, nós temos que ser estudados. Eu consegui lá no meio da confusão, no meio do megafone lá, eles falando no megafone, eu consegui pegar um que falava um inglês lá, um inglês arrastado da China, e virei para ele, falei para ele assim, por favor, me ajude, que eu tô aqui, eu tô perdido, eu preciso chegar nesse destino. A única coisa que eu falava para ele era assim, please help me. I need to go, I need to go. Aí ele me perguntou assim, where? Eu respondi para ele, I don't know where, I just need to go. Nossa, agora a gente dá risada. Mas na hora, hein, cara? Imagina, você tá num lugar que você não... Nossa, você não sabe a língua, você não tem tecnologia que ia te ajudar nessa hora, você não tem. Imagina a situação, cara. Não, horrível, horrível. Ó, assim, China, quando eu saí da China, eu saí assim, da Brasil-China, saí como receioso. Mas chegando lá, a gente quebra essa mística toda que a gente tem da China. Porque não é tudo isso. Tirando a comunicação é nossa barreira. São 2 barreiras que nós temos, nós do Ocidente vamos ter no Oriente. Um é a comunicação, o problema do idioma, e o outro é a cultura. A cultura é muito diferente da nossa. Mas, tirando isso, a gente consegue fazer tudo que nós fazemos aqui no Brasil. Eles te tratam bem e é um país extremamente seguro. Acreditem, bilhões e bilhões de pessoas e é seguro. Seguro, você anda a hora que for e não te acontece nada. Existe um caso na minha empresa de um colega que esqueceu o passaporte dentro do táxi e o passaporte foi entregue na porta do hotel pelo taxista. Para vocês verem como que é a cultura. Caramba, hein? É legal ter o relato assim de quem foi, porque é o que você está falando, né? A visão que a gente tem não é bem isso. E Marcelo, a gente está chegando já quase no finalzinho desse segundo episódio. E olha, estou gostando muito de conversar com você e todos que estão aqui ouvindo o nosso podcast pelo canal do YouTube.
Olha, fiquem aí ligados que a gente vai trazer de novo o Marcelo para uma segunda, para uma terceira. Se você está gostando, depois deixa aqui nos comentários o que mais te intrigou nessa história aí do Marcelo. E para encerrar, Marcelo, qual foi a maior história, assim, qual foi a maior operação que você fez que te marcou ali naquele mundo offshore? Assim, Diego, eu tive duas passagens muito importantes, né, dentro da logística. Uma, a minha formação logística, né? Eu não sou, para o pessoal que não está escutando entender, não sou formado em logística. Estou dizendo a minha formação logística como profissional. Ela foi dentro de um estaleiro, foi dentro de operações de comércio exterior, construções de plataformas. Então, isso para mim eu acho que foi a minha maior escola, porque você junta uma operação de comércio exterior, juntamente com logística portuária, juntamente com várias outras operações logísticas juntas, como remoção de carga super pesada. É uma operação que é pouco falada logisticamente, mas uma das operações mais que são feitas dentro do mundo de óleo e gás é a operação de logística de load-in, load-out. Então, por exemplo, o load-in, para o pessoal entender, o load-in é da balsa para dentro do canteiro. O load-out é do canteiro, do estaleiro, do canteiro para dentro da balsa. Mudando assim somente de áreas, né? Saindo da logística onshore, vamos enfatizar, da logística onshore e indo para a logística offshore. Os meus maiores marcos foi a construção de FPSO. E eu tive o prazer de trabalhar na construção do meu primeiro FPSO, que é ele se tornou nos anos de 2013 até 2015 um dos maiores produtores de petróleo do Brasil. Ele ficou em primeiro lugar em performance. É a unidade que ninguém nunca conseguiu bater até hoje em questão de nunca ter havido um shutdown durante 2 anos ininterruptos de produção. Então, isso é um marco histórico, que graças a Deus eu tenho isso no meu currículo. E o outro, só que fugindo para o terceiro agora, a grande experiência de trabalhar na China, que a gente pode deixar isso para um episódio específico somente Marcelo e na China, Made in China versus Brasil. Voltei até com o olho puxado. Deve ter história pra caramba lá, hein? E aí, é isso. Ô, Diego, então estamos chegando ao final, cara. Quando o papo é bom, passa rapidão, né? Que é o que a gente comenta sempre aqui. Rendeu bastante o papo aqui. E queria agradecer aí ao Marcelo por aceitar o convite, né, cara? Trazendo história. É o que você falou no início, né, Diego? Pra gente falar com o Marcelo, a gente precisa de uns 6, 7 Logicast de tanta história, de tanta experiência que tem aí. Mas, ô Marcelo, para finalizar, eu queria agradecer, cara, deixar nosso muito obrigado. Aí o Diego, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu estou à disposição de vocês, eu gostei bastante. Olha, só tenho... Pode concluir, Marcelo. Então, eu estou à disposição aí de vocês, gostei bastante, o papo foi muito bom. Eu acho que nós estamos precisando disso, né? De uma logística diferente, falar da logística diferente. Olhar a logística com outros olhos, não somente aquela operação perfeita que a gente faz no dia a dia, mas contar histórias mesmo da nossa experiência. Eu acho que esse trabalho que vocês lançaram é formidável, esse projeto é muito bom, porque mostra a realidade que não é aquela coisa, aquele mundo dourado, né? Aquela coisa enfeitada, toda bonitinha, não, ela tem os seus problemas, que nós, como profissionais, vamos resolver. Só que temos alguma coisa ali no meio do caminho que nos deixa mais forte, que são esses probleminhas básicos.
Então, muito obrigado pelo convite. E quando vocês precisarem, só mandar mensagem que a gente faz outro bate-papo desse. Vou fazer só aquela vinhetinha de auditório. Ah, acabou. Tem aquela saudade. Queria um pouco mais. Eu fico aqui, realmente, eu estou muito feliz por você, Marcelo, ter aceitado o convite. Logo de cara, quando a gente trocava as mensagens lá pelo nosso LinkedIn, se vocês quiserem ir lá acompanhar o trabalho do Marcelo, vai lá, Marcelo Portela no LinkedIn, Rafael Pigozzi, Diego Nonato também lá no LinkedIn. E olha, quando a gente trocava os nossos papos através dos seus artigos que você coloca constantemente, diariamente, podemos dizer assim, e aí, Rafael, temos que trazer o Marcelo Portela. Então você está sendo aqui privilegiado, é o nosso primeiro convidado desse nosso novo projeto, e pode ter certeza que você vai vir mais aqui trocar uns bate-papos com a gente, Marcelo. Valeu, Diegão. Valeu, Rafael. Muito obrigado. Olha, que honra, hein? Primeiro convidado. É isso aí, o primeiro convidado. Ó, e o Diego deixou aí o LinkedIn, as redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Aí dá um clique lá, segue a gente lá, que a gente está sempre trocando ideia também no LinkedIn. E a gente está sempre bem aberto, né? O pessoal adiciona a gente lá, às vezes a gente adiciona até que a gente não conhece, mas não tem problema, cara. Vai lá, troca ideia lá, que a gente está lá para conversar mesmo, né? Para finalizar, então, queria agradecer aí, deixar o último obrigado aí ao Marcelo, ao Diego, dessa companhia aí. A gente está chegando ao fim do nosso segundo episódio e fiquem atentos aí, se inscrevam no canal aí do Logicast, que a gente vai trazer sempre convidados bacanas aí, como foi esse papo com o Marcelo. Valeu, pessoal. Grande abraço, então. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu. Um abraço.